Bom, essa aula ela é uma espécie de continuação da aula anterior, que a gente tinha tratado a formação das gotinhas de nuvem e as gotas de chuva, enfim. E hoje a gente vai tratar do gelo, agora em estado sólido. E também esclarecer, só deixar mais claro, quais são as condições para a ocorrência da precipitação em superfície. Então, a gente tinha tratado na semana anterior da formação das gotas, sem chamar a atenção do que tinha que ter um fato, que o ar pode estar com uma temperatura menor ou igual, enfim, a 0 graus Celsius. Então, o que será que aconteceria, não é? Nessa temperatura? A resposta não é tão óbvia, digamos assim. Essa figura aqui é só para ilustrar um fato que a gente observa no mundo real. Né? Então, você tem aqui um lugar qualquer, uma superfície, e aqui uma nuvem, que a gente vai tratar depois com um pouco mais de detalhe na outra parte da aula, é chamado cumulus nimbus. É uma nuvem, que se a gente observar aqui a altitude, ó, 1000 metros, mais ou menos aqui, ó, nesse exemplo, né, a base da nuvem uns 1000 metros, você vai subindo, a gente passou de 7000 metros. Então é uma nuvem que normalmente se desenvolve tomando toda a espessura da troposfera. Essa parte superior dela aqui marca exatamente a interface, né, entre o que a gente chama de troposfera e a estratosfera. Justamente naquela região em que tem uma mudança, né, na temperatura, conforme você vai subindo, a temperatura vai diminuindo, depois a partir de um certo ponto começa a aumentar de novo. Esse trecho, né, em que tem essa inversão, né, essa mudança na tendência da temperatura, é onde fica o topo da nuvem aqui. Então, você deve lembrar que a troposfera chega a ter temperaturas, dependendo do lugar, da época do ano, chegar a 70 graus, 60, 70 graus negativos, né? Lá em cima. Então, no topo da nuvem, digamos assim, essa temperatura. Aqui embaixo, perto da superfície, as temperaturas normais que a gente está acostumado aqui. Então, mesmo aqui para São Paulo, é uma nuvem dessa muito comum, né? Principalmente no verão. Bom, o que a gente observa? Conforme a gente vai subindo, tem uma certa altitude, que vai variar de um dia para o outro, né, também de acordo com a época do ano. Tem uma altitude que a gente, né, for observando a temperatura, vai diminuindo, 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 até que eu tenha um ponto, né, um certo nível, uma certa altitude, em que você chegou em 0 graus. Né, o seu termômetro diz para você, o bulbo seco, né, o termômetro de bulbo seco diz para você, olha, aqui é 0 graus. Aí a pergunta que a gente faz é, bom, aqui, antes de chegar naquele nível de 0 graus, a gente não é difícil de conceber que a maior parte da nuvem, ou provavelmente toda a nuvem, é composta por gotinhas de água no estado líquido e além do vapor, evidentemente, que a gente não vê. Né? Água no estado gasoso e isso que eu chamo de nuvem, que eu estou vendo, é água no estado líquido, né? Produz espalhamento Mi, por isso que a gente torna visível. O que a gente percebe é que entre 0, né, a altitude que está 0 graus, e a altitude
40 graus negativos, normalmente é bem já lá chegando já quase no topo da troposfera, nessa região aqui, nesse intervalo, né, entre 0 e 40 graus negativos, o que a gente encontra dentro da nuvem não é gelo, não é tudo composto por gelo, que é o que você poderia imaginar no primeiro momento. Nessas temperaturas, entre 0 e 40 graus negativos, coexiste dentro da nuvem gotas de água no estado líquido e cristalzinhos de gelo, né? Água no estado sólido. E a distribuição é assim: quando eu estou pertinho aqui do nível de 0 graus, eu vou encontrar ainda bastante água no estado líquido e pouco água no estado sólido. Conforme eu vou indo para temperaturas cada vez menores, eu tendo a encontrar cada vez mais frequente, né, quanto maior a proporção de água no estado sólido. E quando eu chego em 40 graus negativos, aí de fato, a partir daí, né, temperaturas cada vez menores, até a interface com a estratosfera, nessa região aqui eu só encontro água no estado sólido. Então essa é uma coisa que é da observação, né? Não é nem teórico isso aqui, a gente observa no mundo real. Então, para enfatizar, então, está colocando dessa forma, né? Você vai perguntar assim, mas pode haver água no estado líquido abaixo da temperatura de congelamento? Então, esse é um primeiro choque, digamos assim, de tudo que você já aprendeu, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Digamos assim, para variar, né? A gente já em outras aulas já viu isso, né? Que eram simplificações, digamos assim. Né? Aquilo é válido em certas condições. Fazendo experimentação em laboratório, né, em condições controladas, né, não é difícil fazer experimentos com água, tá certo? Uma substância fácil, abundante, você cria uma câmara para simular o ambiente de uma nuvem. Você pode produzir artificialmente a condensação, fazer gotinhas de nuvem, etc. Não é tão difícil. E a mesma coisa você consegue fazer com temperaturas mais baixas, né? Então você pode produzir uma nuvem dentro de um ambiente qualquer, controlado, e diminuindo a temperatura. Então, o que se percebeu fazendo esse tipo de experimento é que a água pura, realmente pura, suspensa, né? Então, sem nenhuma impureza, etc., se usar ar sem aerossóis e produzir, sei lá, aspergir água pura no ar e depois forçar a cristalização, a água, então, a gente como está escrito aqui, né, a água é pura, né, no estado líquido, ela só vai cristalizar espontaneamente, só vai produzir água no estado sólido, passar para o estado sólido a 40 graus negativos, né, 40 graus Celsius negativos. Não é a 0. Bom, a gente vai chegar numa explicação bastante compreensível de por que aquilo acontece, mas vamos por partes. Quando você pega um floquinho de neve, como assim pega um floquinho de neve, professor? Pois é, se você colocar uma placa de vidro fria, né, você consegue recolher flocos de neve e fotografar, observar com lente, microscópio, enfim. E eu sei que pareceu estranho, mas tem gente que tem isso como objeto de estudo mesmo, ou como hobby. Né?
Se você fuçar um pouquinho na internet, você vai descobrir que tem, inclusive, site especializado nisso. Tem para tudo, né? Mas enfim, a gente coleciona flocos de neve. O que tem de curioso nisso é que não tem nenhum floco de neve que seja igual ao outro, né? É como se fosse pipoca, né? Você não consegue encontrar duas pipocas idênticas. Agora, só que todos os flocos de todas as pipocas têm mais ou menos o mesmo jeitão, né? Tem algumas características que são comuns, ainda que não seja nenhuma igual a outra. Então, esses ângulos aqui, eles não são aleatórios, né? Então, quando você olha flocos de neve, você percebe que tem, do ponto de vista do arranjo estrutural, semelhanças. A estrutura básica do floco de neve ela é inspirada num prisma hexagonal, né, num hexágono, uma figura com 6 lados. Então, essa aqui é a matriz. Vocês devem ter estudado em mineralogia ou geologia geral, pelo menos, talvez lá no ensino médio, normalmente faz parte lá, é o módulo cristalino, né? Então, no estado sólido, a substância se organizar com uma estrutura cristalina, tirando os metais, que em geral não tem essa estrutura, mas as substâncias iônicas, principalmente, elas têm. No caso da água, existe uma estrutura cristalina, e ela é hexagonal. E a estrutura da água no estado cristalino é determinada, como também nos outros casos, pelo arranjo físico, na posição dos átomos, enfim. No caso da água, então, você tem um átomo grandão de oxigênio, os dois de hidrogênio, e eles formam, não ficam organizados em linha reta e nem em ângulo reto, né? Não é assim nem assim, é um ângulo intermediário. Quando a água está no estado líquido, em média, né, isso aqui vibra, né, não fica vibrando aqui assim normalmente, né? Mas a posição média aqui desse ângulo, né, em média, ele é da ordem de 105 graus, que é muito próximo, né, de 120 graus. Por que 120 graus é importante para a gente aqui? Porque 120 graus seria 1/3 dos 360 graus, né? Então, o que vai acontecer é que a água no estado cristalino, ela então fica um pouquinho mais forçada, digamos assim, né? Um pouquinho de esforço, você consegue deixar ela com 120 graus aqui, né? Então, a maior parte das moléculas de água no estado cristalino vão estar forçando, digamos assim, um arranjo em que ela está com... Quer dizer, você tem que imaginar que isso aqui continua, né? Tá certo? Isso aqui é o anel básico, né? Então, toda a estrutura cristalina se origina e é organizada assim, com hexágonos. São 6 átomos, cada um vértice, e os hidrogênios fazem essa pontezinha aqui, né? São a emenda, digamos assim, das moléculas de oxigênio. Depois aqui é a mesma coisa, né? Você pode colocar mais 4 aqui, completar mais um anelzinho desse e assim por diante, né? Então, essa é a estrutura básica. Qual que é a questão para a gente aqui? A questão é se espontaneamente, né, você tem que criar o primeiro anel desse para poder haver a cristalização, né? Alguém, digamos assim, vamos supor que seja por acaso, né? Vamos lá, por acaso, espontaneamente, você vai diminuindo a temperatura, as moléculas vão ficando mais tranquilas, mais calmas, digamos assim, vibrando menos, e isso vai dando chance para que ocorra essa organização aqui, né? O lado de cada molécula como ela é assimétrica, né? Vocês devem lembrar que o lado de cá é um pouco mais eletropositivo, o lado de cá é um pouco mais eletronegativo, né? E então o que vai acontecer? Isso aqui ocorre uma atração de uma molécula para a outra. São as tais das pontes de hidrogênio, você deve lembrar disso. Eu já ouvi falar, imagina, enfim.
Para que essa organização ocorra espontaneamente, o que eu teria que esperar? Eu teria que esperar que, além de elas estarem mais tranquilas ou mais calminhas, ou vibrando menos, porque eu fui reduzindo a temperatura, alguém precisa dizer para ela qual é a organização, ou esperar que isso aconteça espontaneamente ao acaso. Ao acaso, 6 moléculas de água se organizarem desta forma. O que vai acontecer, o que a gente observa, é que a 0 graus isso é muito difícil de acontecer. Mas a 40 graus negativos acontece. Né? Elas ficam... o movimento de vibração delas diminui o suficiente para que isso consiga acontecer espontaneamente. Mas a 0 é muito difícil. Mas tem uma observação que ajuda a gente. Então, se eu pegar uma gotinha de água que está super resfriada, ou seja, se eu for diminuindo a temperatura de uma gotinha de água e eu passar de 0 graus, né, indo para temperaturas negativas, então vamos supor que eu tenho uma gotinha de água a 10 graus negativos, como é que é, professor? Imagina uma gotinha de água suspensa no ar a 10 graus negativos. Então, ela, por enquanto, espontaneamente não descobriu como é que é o modo cristalino, né? Ela sozinha não construiu o primeiro hexágono lá dentro, espontaneamente, é muito difícil. Então, é comum que uma gota de água suspensa no ar esteja 10 graus negativos, né? Se o ar tiver 10 graus negativos também, um pouco menos. E se ela tocar, né, se ela encostar, isso é da observação, se a gente encostar ela num cristal, uma água no estado sólido, instantaneamente, mas é muito rápido, né? Para a observação no tempo humano, para a gente a impressão que a gente dá é que é instantânea. Ela congela, né? E passa a fazer parte lá do cristalzinho de gelo. Ou seja, se você pegar uma gota de água super resfriada e ensinar para ela, mostrar para ela, dar uma pista, né, digamos assim, uma base que tem a organização no modo cristalino, ela congela. Né? Rapidamente as moléculas vão se organizando e grudando umas nas outras e formando um cristal grande. Isso também a gente consegue fazer no laboratório, né? Quer dizer, consegue observar de fato acontecendo. A gente tem um caso que tem a ver com isso, que foi esse fenômeno que aconteceu, foi um acidente aéreo, faz uns anos já, mas foi um acidente famoso. Um avião da Air France que estava indo do Brasil para a Europa, estava atravessando a região próxima do Equador, entrou numa nuvem desse tipo aí que a gente está falando, e, quer dizer, uns parênteses, uma das razões pelas quais os aviões têm radar é para observar mesmo à noite, que era o caso, e perceber a presença de água e gelo na atmosfera, né? Principalmente evitar entrar nas nuvens de tempestade. E foi o que ele fez, né? Esse avião entrou numa nuvem desse tipo aí, no cúmulo Nimbus. E exatamente aonde? Nesta intervalo aí, né? Entre 0 e 40 graus negativos. Tem muita água no estado líquido, super resfriada, mas que não encontrou o estado cristalino. Então, o que você acha que aconteceu quando o avião estava passando? Essa água super resfriada foi encostando na fuselagem do avião e instantaneamente congelando. E, então, o avião, isso também é uma observação já antiga, desde o começo da aviação se percebeu isso. Quando o avião vai percorrendo essa nuvem nesse intervalo, né, ele vai se enchendo de gelo, vai tendo uma capa de gelo em cima dele. E um dos instrumentos, que chama tubos de Pitot, que são usados para medir a velocidade do avião, acabou ficando com... tem uma abertura aqui para poder medir a pressão do ar.
ele congelou e encheu de gelo, cobriu o tufuro, os furinhos, para medir a pressão do ar, e o avião não tinha mais medida de velocidade. Aí os pilotos, realmente, os pilotos de bordo automático e os pilotos humanos não sabiam que velocidade o avião tinha. Então fica muito difícil pilotar um avião dentro de uma tempestade sem saber a velocidade, né? Bom, o problema todo é por que diabos, desculpa a palavra, enfim, esse avião foi fazer dentro de uma nuvem de tempestade, né? Na semana passada, na outra aula, né, a gente tinha mostrado que as gotas de nuvem se desenvolvem sempre no entorno, né, ou a partir do que aquilo que a gente chama de núcleos de condensação, que são partículas pequenininhas de materiais mais diversos que estão suspensos no ar. Né? Ou estiverem precipitando uma velocidade tão baixa, que na prática é como se estivesse em suspensão mesmo. Acontece que esses materiais eles têm afinidade diferente pela água, então só os que têm afinidade por água é que a gente chama de núcleos de condensação. Os materiais que não têm afinidade por água não serviriam. A maior parte das substâncias naturais tem afinidade por água. Bom, agora imagine o seguinte, imagine que a gente tenha suspenso na atmosfera 2 cristalzinhos, né, de 2 substâncias muito comuns. Uma delas é cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal da água do mar. O sal mais abundante na água dos oceanos é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. É possível isso? Claro, né? Se tiver, sei lá, na arrebentação, né? As ondas arrebentando na praia, gotículas da água do mar são aspergidas no ar, é comum que muitas delas sequem, né? As gotinhas pequenininhas no sol, isso não seca. E aqueles cristalzinhos de cloreto de sódio que sobram ficam lá, são bem miudinhos, ficam suspensos no ar. Isso é perfeitamente possível. Então, encontrar cloreto de sódio na atmosfera da Terra, ou íons de cloro e sódio, né, não é estranho, né? É muito comum. Né? É o que a gente esperaria, uma vez que a maior parte da superfície da Terra é coberta por uma solução de água com o principal sal que está dissolvido lá, o cloreto de sódio. Então, não é estranho encontrar na atmosfera da Terra cristalzinhos de cloreto de sódio suspensos, formando os aerossóis, compondo-se uma parte dos aerossóis. Mas também é comum uma outra substância, que chama-se óxido de silício, que você também deve já ter sido apresentado a ele em geologia geral, né? Ou certamente a gente vai voltar nisso várias vezes ao longo do curso de geografia. É um mineral muito abundante, né? É o quartzo, né? O óxido de silício. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, se tiver gotas de nuvem que se formaram no entorno de cloreto de sódio ou óxido de silício, quando eu olho elas com a temperatura ainda maior que zero, né, não chegou na temperatura de congelamento, eu vou olhar e vou ver 2 gotinhas de água. Mas eu tenho que olhar com um pouco mais de detalhe para perceber que vai ter uma diferença. O óxido de silício tem uma solubilidade muito baixa. Então, você pode até dizer que na prática é como se ele fosse insolúvel. Então, sei lá, a areia do rio não dissolve no rio, né? Você olha o rio, você vê a areia lá no fundo do rio. A gente usa areia para construção, etc. Então, o quartzo, a gente pode dizer assim, o quartzo é insolúvel em água. Então, dentro da gotinha de nuvem, eu vou encontrar lá um pedacinho, um cristalzinho de óxido de silício, um grãozinho de areia minúsculo, né? Mas ele está lá dentro, né? Dentro da gotinha de água.
E no caso do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, se eu tiver um íon desse e ele servir de base, né, para condensação, o que vai acontecer? Conforme a gotinha for crescendo, o cristalzinho de cloreto de sódio vai se desmontar, né, vai se desorganizar. E os íons, né, a substância vai se dissolver na gotinha. Então eu vou ter, na verdade, aqui uma solução de água com cloreto de sódio, vai ser uma gotinha um pouquinho salgada, né? Qual que é a diferença básica aqui? A diferença é que aqui eu não tenho mais um cristalzinho dentro da gotinha de água. E neste caso eu tenho um cristalzinho aqui dentro. Curiosamente, o cristal do óxido de silício tem também o hábito hexagonal, né? É um cristal que é formado também com a matriz em hexágonos. Nossa, que maravilha, professor. Pois é, então. Quando essas duas gotas estão lá dentro de uma mesma nuvem e a temperatura fica menor que zero, o que vai acontecer? A gotinha de água salgada, ela continua resfriando e ela não faz ideia de como é que é, né? Não tem como, não tem exemplo e não tem uma base para que ocorra a cristalização. Então, essa água consegue ficar assim a temperaturas bem menores do que 0 graus, ser uma água super resfriada, sem haver cristalização. E, ao contrário, esta outra gotinha que se desenvolveu no entorno de um cristalzinho de óxido de silício, ela vai congelar, né, em 0 graus, um pouquinho menos, né, 1 grau negativo, pronto, se olhar ela é um cristalzinho. A água está toda congelada e usando como semente o óxido de silício que está lá dentro, né, um grãozinho de areia. Por isso que dentro das nuvens é perfeitamente possível entre 0 graus e 40 graus negativos a convivência de água no estado líquido e água no estado sólido. Agora eu vou fazer um comentário que tem a ver com o fato de que então tem uma região grande das nuvens em que a água está convivendo ali, né? Você tem água no estado sólido, água no estado líquido. Então, mas você tem uma pressão de saturação no entorno das gotinhas, né, de água no estado líquido, ou seja, qual é a pressão de equilíbrio e saber se a pressão do vapor é maior ou menor que essa pressão de equilíbrio, ou seja, para a gotinha não evaporar ou continuar crescendo, né? Então importa para a gente saber se no caso do gelo, né, da água no estado sólido, essa pressão é a mesma ou é diferente. Então o que vai acontecer é que, curiosamente, a pressão de saturação sobre uma superfície de água no estado sólido é menor do que a pressão de saturação sobre a água no estado líquido. Faz sentido, né? Então, eu preciso uma pressão do vapor menor para manter a água sem passar, né? A água está no estado sólido, está ali congeladinha, né? Para a molécula, é mais difícil uma molécula de água que está no estado sólido passar para gás do que uma molécula que já está no estado líquido passar para gás, né? Nesse caso chama evaporação e no outro caso chama sublimação. Então, o raciocínio ao contrário, né? Quer dizer, eu estou ali olhando uma superfície que está congelada e tenho água no estado gasoso no ar, tem moléculas de água no ar. A situação de equilíbrio sobre o gelo é com ar mais seco, né? Menos quantidade bem menor de água no ar para manter o gelo sem sublimar. Se o ar estiver extremamente seco, a água tende a sublimar, né? As moléculas devagarzinho vão escapando, passando para o estado gasoso. Mas é mais comum o contrário, né? Você imaginar que tem um pouquinho mais de moléculas de água no estado gasoso do que seria necessário para manter o equilíbrio. Então, tende aos pouquinhos as moléculas de água que estão no estado gasoso tendem a ir grudando lá no cristal, na superfície
da água no estado sólido, né? Elas vão grudando ali e se organizando como cristal. O cristal lentamente vai crescendo pela passagem imediata, né? Do estado gasoso para o estado sólido. Que é mais ou menos o que acontece também com a água no estado líquido, né? Só que aí, ao invés de passar para o estado sólido, passa para o estado gasoso, para o estado líquido. Bom, então o que a gente percebe é que a pressão de saturação em relação à superfície no estado sólido é diferente da pressão de saturação em relação à superfície de água no estado líquido. É só um detalhe, né? Quase uma curiosidade para nós aqui, mas enfim. Essa diferença, né, entre a pressão para saturar em relação à superfície líquida e em relação à superfície sólida, essa diferença na pressão de saturação ela é mínima, a 0 graus, né, praticamente inexistente, e ela é máxima por aqui, por volta dos 12 graus negativos. A 12 graus negativos é a máxima diferença na pressão de saturação. Ela tende a ir diminuindo conforme as temperaturas aumentam. Até quando eu chegar aqui a 70 graus negativos, realmente não faz mais nem sentido, porque você não vai ter água no estado líquido, né? Então, vamos ver aqui qual seria a consequência. É só uma ilustraçãozinha para ajudar a perceber o que a gente está querendo dizer. Então eu tenho uma nuvem, água no estado líquido, nas gotas super resfriadas, e cristais, água no estado sólido, cristalzinhos de gelo. O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, né, a mesma água com o ar em geral, vai ter uma certa quantidade de vapor, né, de água no estado gasoso. Qual que vai ser a tendência, né, naturalmente? É que em relação à água no estado sólido, a atmosfera ou a água vai estar super saturada, o ar está super saturado. Então a tendência é que essas moléculas de água vão grudando lá no cristalzinho de gelo, vão congelando, e o cristalzinho de gelo tende a ir aumentando. Né? Então a quantidade de gelo na nuvem vai aumentando. Mas ao mesmo tempo, conforme a água vai congelando, o ar então tende a ficar mais seco. Mas se o ar tende a ficar mais seco, o que acontece? As gotas de água, agora elas percebem que o ar não está, em relação a elas, o ar não está saturado. Como o ar não está saturado em relação às gotinhas de água, mas está sobre o cristal de gelo, em relação ao cristal de gelo, então a tendência é evapora das gotas de água, a água vai evaporando aqui, passando para o estado gasoso aos poucos, e aos poucos ela vai congelando, né, vai grudando nos cristais de gelo. Então, mesmo que a gotinha de água não seja ensinada, mesmo que ela não encoste num cristal de gelo, ela tende a evaporar. Né? Então, por isso que conforme você vai subindo dentro da nuvem, você tende a ter cada vez menos água no estado líquido e cada vez mais água no estado sólido. Por quê? Porque essas gotinhas de água que não tem alguma coisa lá dentro, né? Pode ser um óxido de silício ou uma outra substância sólida polar qualquer, que ajude ou que ensine o modo cristalino. Como você não tem a base para a construção do modo cristalino, elas tendem a evaporar e o que já está no estado cristalino vai aumentando. Né? Então, essa é a explicação também porque a proporção de água no estado líquido e sólido vai mudando, né, conforme você vai mudando de altitude dentro da nuvem. Bom, também a gente tem que fazer um comentário geral sobre o fato de que, conforme os cristalzinhos crescem, eles começam a ter uma velocidade terminal bem maior do que das gotinhas que compõem a nuvem, né? As gotinhas super resfriadas. Então, qual é a tendência? Que ele tem uma velocidade terminal maior e vai fazendo o quê? E vai colidindo, né, com as gotinhas de água super resfriada no caminho. Então, essas gotinhas que estão aqui no caminho,
ainda acaba nem dando tempo para elas evaporarem, né? Acabam só porque encostou aqui, tocou no cristal. Agora elas sabem qual é o modo cristalino e elas imediatamente cristalizam. Então, conforme o floquinho, né? É um floquinho de neve, informação isso aqui, vai descendo, ele vai descendo dentro do ar, ele vai aumentando. Quando ele fica muito grande, né? Acaba se fragmentando. Só que cada fragmento desse se transforma numa sementinha ou de um novo floquinho de neve. E assim por diante, né? Então, cada floquinho desse é uma sementinha para um outro floco que vai crescendo como? Dessa forma, né? Além de haver a cristalização do vapor nele, tem também a captura, né? Porque a velocidade terminal tende a ser maior do que a das gotinhas da nuvem, das gotinhas super resfriadas. Agora aqui eu vou parte é recapitular e fazer uma reunião aqui dessas informações que a gente já viu e chamar a atenção para um fato que é quase que aplicação do senso comum, mas se a gente não enfatiza, normalmente as pessoas não percebem de imediato. Bom, então quais seriam as condições para que haja precipitação de água no estado líquido e sólido aqui, né, da atmosfera sobre a superfície da Terra? Veja, uma coisa é você formar gotinhas de água lá na nuvem, né, ou cristalzinhos de gelo e tal. Mas a gente vai chamar de precipitação, né, quando você mede com instrumentos, ou percebe, você mesmo percebe para agricultura, ou está andando na rua, enfim. A gente acabou convencionando a considerar precipitação em função até do senso comum da questão prática, né? Então, só vale para a gente só mede, só considera o que de fato chegar na superfície da Terra, né? Então, é isso que importa para a gente. Como é que o que chegou aqui na superfície é o que vale, né? Digamos assim. É isso que a gente mede. Então, fala, choveu tanto, não sei quantos milímetros, não sei o quê. Então, essa é a água no estado líquido e sólido, enfim, que chegou aqui na superfície, né? Tocou a superfície. É isso que a gente vai chamar de precipitação. Na prática é assim, né? Se eu fosse considerar precipitação um sistema químico, etc., essa forma de definir não é tão correta. Então, a gente diz que tem uma cadeia de condições que são necessárias, mas não são suficientes. A cadeia de condições necessárias significa uma coisa depende da outra, né? Uma condição depende das anteriores, né? Se falhar uma delas no caminho, o resto não acontece. Mas nenhuma delas é suficiente. Então a gente precisa tomar cuidado quando explica, às vezes, as coisas para não cair nesse erro lógico, né? Então vamos lá. Então, a primeira condição é que o ar tem que estar saturado de vapor. A gente já conversou sobre isso, né? Então, só estou retomando. Então, se o ar não estiver saturado, não vai acontecer condensação, né? Então, a primeira condição é o ar tem que estar saturado. Como é que isso acontece normalmente? Por redução de temperatura, né? A gente já também, na aula que a gente tratou lá do diagrama psicométrico, você deve lembrar que a gente mostrou aqui que se você muda a temperatura do ar, a pressão de saturação muda radicalmente, né? Então, normalmente é assim. O ar ficar saturado, ocorreu o quê? Ou está ocorrendo o quê? Redução da temperatura dele. Tem várias maneiras de fazer isso, mas esse é o processo mais comum, né? Redução de temperatura. Mas, fora isso, a gente já conversou que não é suficiente para produzir a chuva, não é? E nem a neve. Ainda isso é só o começo. A primeira condição, se não ocorrer isso, se o ar não estiver saturado, não vai ter chuva. Tá? Mas só isso não explica. É preciso de uma outra coisa. A água, espontaneamente, tem dificuldade de condensar.
Não é? Então, quando a gente fala, preciso ter aerossóis em suspensão. Mas isso aqui está sempre garantido no caso da Terra, né? Os planetas sempre têm aerossóis em suspensão. Pode mudar um pouco a quantidade, se tem mais, tem menos, etc. Mas sempre tem o suficiente para haver a condensação, desde que o ar esteja saturado. Bom, essas duas condições estando satisfeitas, então vai acontecer o quê? Condensação. A condensação explica a chuva? Não, mas é a condição necessária. Além disso, a gente precisa, para explicar a formação das gotas de chuva, porque elas são relativamente rápidas, e ainda precisa ter colisão e coalescência. Não é? As gotinhas formadas por condensação formam gotas maiores, né? Por colisão e coalescência. Bom, ainda assim, eu preciso de... Isso aqui não explica a chuva, né? Porque não é nem sempre que eu estou vendo uma nuvem, tudo isso já aconteceu, né? Se eu estou vendo uma nuvem, tudo isso já aconteceu ou está acontecendo, né? Eu tenho ar saturado, eu tenho aerossóis, está havendo condensação, coalescência, etc. Tudo isso está acontecendo, mas ainda assim eu não tenho chuva, eu não tenho neve. Por quê? Porque a gente precisa de mais uma condição, né? Precisa satisfazer mais uma condição. As gotinhas de água, né, e o gelo tem que ter uma velocidade terminal maior que a velocidade de ascensão do ar. Isso que a gente vai agora tratar um pouquinho, com um pouco mais de detalhe aqui, né? Chamar atenção para isso daqui. Talvez você não tenha parado para pensar nisso antes, mas vai perceber que faz sentido. A gente já tratou aí de velocidade terminal, mas olha só, a gente escreveu aqui de uma forma a chamar atenção, que a velocidade terminal da precipitação em relação à superfície terrestre depende da componente vertical da velocidade do ar, em miúdos. A gotinha de água, né, ela não faz ideia, né, ela não tem como objetivo chegar na superfície da Terra, né? Ela está caindo em relação ao ar. Então, o ar no entorno dela é a referência para a velocidade. Ela vai cair, vamos supor, não sei se vocês devem lembrar lá, sei lá, da ordem de uma gota grande, né, da ordem de 9 metros por segundo, aquela 9 metros por segundo em relação ao ar que está no entorno dela. Mas nada impede que aquela parcela de ar em que a gotinha está caindo esteja se movimentando em relação à superfície da Terra. Então, vamos ver isso aqui com um exemplo, né? Então, imagina que eu tenho um observador na superfície da Terra, olhando para cima, olhando lá para as gotas que estão numa nuvem, né? E aí ele percebe o seguinte, que, enfim, eu estou representando aqui as setinhas azuis, são a velocidade da gotinha de água em relação ao ar, né? Que é isso que a gotinha, a velocidade terminal dela em relação ao ar, né? Então, se uma gotinha é pequenininha, você lembra que a velocidade terminal é pequena. Se a gota, vamos supor, é média, digamos assim, para o nosso exemplo, é um pouco maior essa velocidade. Ela cai, né? Ela está descendo dentro da nuvem, né? Em relação ao ar, um pouco mais rápido do que a menorzinha. E uma grande tem uma velocidade terminal ainda maior do que essa daqui. Então eu posso ter essas 3 gotas, quando em relação à parcela de ar, estão descendo, né? Elas estão descendo em relação ao ar, estão vindo em direção à superfície da Terra em relação àquela parcela de ar. Mas a parcela de ar pode estar subindo. E isso é muito comum que aconteça, né, que esteja acontecendo. A parcela de ar está subindo em relação à superfície. Então, é o que a gente colocou aqui em vermelho, a representação da velocidade da parcela de ar em que essas gotas estão caindo dentro, né, estão precipitando dentro dela. Olha, então,
nesse caso aqui, para o observador que está na superfície da Terra, olhando lá para a nuvem, ele vai perceber, no nosso exemplo aqui, que essa gotinha de água pequenininha, bem miudinha, como a nuvem está subindo mais rápido do que ela está descendo, para o observador na superfície da Terra, qual é a sensação, qual é a impressão? Em relação à superfície da Terra, a gotinha está subindo. Como é que é, professor? Se o ar sobe mais rápido do que ela desce, em relação ao saldo disso aqui, né, a diferença ela está subindo. Essa daqui, em que a velocidade em que a parcela de ar está subindo e a velocidade com que ela está descendo em relação à parcela são iguais, ela fica em equilíbrio. Que olha só, você olha lá, a gota de água em relação à superfície da Terra não está nem descendo nem subindo. Ela parece que está ali flutuando, né? Não é mágica. É só que ela está na velocidade, ela está caindo em relação ao ar com a mesma velocidade com que o ar sobe em relação à superfície da Terra. E aí você pega essa gotinha de água e ela fica suspensa ali, em relação à superfície da Terra, a impressão que dá é que ela não está nem caindo nem subindo. E uma outra maior, que tem a velocidade terminal maior, né, do que a velocidade com que o ar está subindo, ela vai ter um saldo, né? Ela está caindo, então. Ela está vindo em direção à superfície. E então eu posso ter ao mesmo tempo, perceba isso, tranquilamente, sem nenhum problema, né? Isto é o mais comum mesmo, é assim que a gente, via de regra, vai quando vê uma nuvem que produz chuva, por exemplo, ou neve, é isso que a gente vê, né? Gotículas, ou cristalzinhos de gelo, que estão sendo arrastados para cima. Uma parte que não está nem indo para cima nem para baixo, e uma parte que está vindo em direção à superfície. Ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo. Quem vai chegar aqui na superfície e produzir precipitação é só esse aqui, no nosso exemplo aqui. Só isso aqui. Isso aqui, por enquanto, não vai produzir precipitação. Olha só, mais um exemplo, né? Eu peguei uma gotinha só aqui. Essa região aqui, no nosso exemplo aqui, uns 1000 metros da superfície da Terra, né? Aqui para cima o ar está saturado. E aqui não está saturado. Olha só, aqui eu olho para cima e falo, tem uma nuvem. Então, lá dentro da nuvem eu tenho essa gotinha. Se não está chovendo, né, não está havendo precipitação, no mínimo essa gota está em equilíbrio. Como assim? O ar tem que estar subindo em relação à superfície da Terra para que a velocidade terminal dela não traga a gotinha em direção à superfície. Então vamos dar um exemplo aqui com números para a gente entender por que é necessário isso, né? É uma conclusão necessária de que muitas nuvens estão subindo, né? Muitas vezes, grande parte das vezes, a parcela de ar está subindo. Por quê? Olha só, imagina uma gota de 5 milímetros. A gente tinha visto lá na outra aula que a velocidade terminal é da ordem de 9 metros por segundo. Então uma gota que está caindo, né, vindo em direção à superfície, em relação ao ar, ela tem 9 metros por segundo, ela percorre 1000 metros em menos de 2 minutos. Então, se a parcela de ar não estiver subindo, em menos de 2 minutos, a gota de água chega na superfície. Então, eu já sugiro para você o seguinte, que o mais comum de acontecer é quando a parcela de ar para de subir, ou diminuir, tem essa velocidade de subida da parcela de ar, né? Tudo isso aqui está subindo uma velocidade um pouco menor do que estava antes. Uma grande parte das gotas de água que estão suspensas ou sendo arrastadas para cima, agora conseguem vir em direção à superfície. E aí, de uma vez só, um monte de gotas ou de cristais de
água no estado sólido ou líquido, enfim, tudo isso resolve então vir em direção à superfície. Por quê? Porque a parcela como um todo parou de subir ou está subindo em uma velocidade agora muito baixa. E aí então uma parte da água no estado líquido e sólido, né, consegue ter uma velocidade terminal maior do que isso e despenca na superfície. Né? Então é uma coisa dependendo da altura aqui, né, essa altitude da base aqui, é uma coisa realmente de 1, 2, 3 minutos. Tudo que está dentro da nuvem chega praticamente na superfície. Quanto tempo dura uma chuva nesse caso? É o tempo necessário para que toda a água e gelo que tiver aqui ó, nessa espessura, né, pode ter, sei lá, vamos por 10 quilômetros, 8 quilômetros de espessura, isso aqui, quem está aqui embaixo chega primeiro na superfície, né, é o começo da chuva. Quem está aqui em cima vai chegar um pouco depois, né? Demora um pouquinho mais para chegar aqui embaixo. E quanto tempo vai durar ao todo essa precipitação aqui? No máximo alguns minutos, né? Que é o que a gente está acostumado, né? Mas olha só, tem ainda mais uma questão, né? Mais uma coisa que só parar para pensar um pouquinho que você vai ver que faz sentido. Que quando uma gota de água no estado líquido ou um cristalzinho de gelo saem da nuvem, né? Estão precipitando, estão saindo ali, saem daquela região da nuvem que o ar está saturado, elas começam a atravessar o ar que não está saturado, né? Entre a base da nuvem e a superfície terrestre, né? Normalmente você vai ter uma camada de ar, é muito comum que você tenha uma camada de ar em que o ar não está saturado. Então, aqui é a região nuvem, né? O que é uma nuvem? Nuvem, na verdade, é esse reino da saturação, né? O reino de coisas, né, de fenômenos que acontecem quando o ar está saturado. Quando eu estou fora da nuvem, é o reino do ar não saturado. Então, as gotas de chuva, enfim, as gotas e os cristalzinhos de gelo nascem, se desenvolvem e são uma organização da água própria do ar saturado. Quando, né, eles saem daqui, né, estão vindo em direção à superfície e saem desse ambiente aqui que eles foram gestados e se desenvolveram, agora eles têm que atravessar, tem um desafio de atravessar uma camada de ar que não está saturada. Então o que vai acontecer é que durante a precipitação, né, o processo de descida, a água vai virando, né, vai passando para o estado gasoso. Esse é o estado normal aqui, ó, nessa região, né? É uma parte dessa água eu vou passar para o estado gasoso para aumentar a pressão de saturação aqui do entorno. Então, o que vai acontecer? A gotinha vai secando, vai evaporando. Esse é o normal. Se for um cristalzinho de gelo, né, ainda vai ser comum que tem um outro desafio, é que a partir de uma certa altitude, a temperatura ainda vai ser maior do que zero. Então, certamente vai derreter, né? Vai ocorrer o derretimento da água, vai passar do estado sólido para o líquido, além de estar havendo evaporação ou sublimação, né? Pois é. Então, é curioso, né? Porque quase uma aplicação de senso comum, se você parar para pensar. Olha só, qualquer condição que é necessária e suficiente, né? O que eu preciso para que ocorra precipitação aqui na superfície? Precisa só uma coisa, que as gotinhas e o gelo não evaporem totalmente antes de atingir a superfície da Terra. Essa é a condição. Agora, para que a gente chegue nisso, né, para que consiga atender essa condição, né, todas aquelas outras são necessárias, mas nenhuma delas é suficiente. Né? Vê se você entendeu isso.
Nem sempre que acontece condensação vai acontecer precipitação na superfície. Mas mesmo nem sempre, quando forma gelo e gotas de chuva ainda, etc., ainda assim pode ser que não ocorra precipitação em superfície. Porque a condição é que, além delas existirem, elas estejam descendo em relação à superfície e sobrevivam à descida, né? Elas não percam toda a água antes de chegar na superfície. E essa questão da sobrevivência à descida, né, não é uma exceção. Né? Basta a gente observar o céu. Né? Então, você já deve ter visto isso, talvez só não soubesse o nome. Né? Você vê embaixo de nuvens, como está ventando, né, nesse sentido, é comum. Então, essa água aqui, ó, isso aqui é água. Se eu tivesse nessa altitude aqui, estaria chovendo na minha cabeça. Né? Mas como essa água não está chegando na superfície, ela está evaporando, está secando antes de chegar aqui embaixo. Então a gente não vai chamar ela de precipitação, porque se eu colocar um instrumento para recolher água aqui, não vou recolher nada. Se a planta também, as plantas estão aqui, não choveu, elas não percebem chuva. Então a gente não vai chamar isso de precipitação. Né? Mas essa água que está caindo aqui da nuvem, está secando no caminho, isso aqui é chamado de virga, não é uma nuvem, né? É chuva, digamos assim, né? Chuva que não chegou aqui embaixo. Tá? Chama virga. Muito comum isso aqui. Você já deve ter visto, muito provável. Se não viu, agora você vai prestar atenção e vai perceber. Imagina para o agricultor, né? O desespero que é. Você plantou, está esperando chuva e olha para cima e vê que tem ali, né? A água no estado líquido está descendo, mas ela não chega aqui embaixo, né? Ela evapora no caminho. Deve ser desesperador. Essa aqui é uma situação análoga, mas agora é um pouquinho mais alto, na troposfera, lá no alto. Essas nuvens são chamadas de cirros, a gente vai ver com mais calma depois. Mas lá no alto da troposfera, então não vai ter água no estado líquido, vai ser tudo gelo, né? Água no estado sólido, isso aqui. São nuvenzinhas bem esparsas. Mas esses cristalzinhos de gelo começam a descer, né? Vão vindo em direção à superfície. É que eles estão meio arrastadinhos, né? Meio puxadinhos para cá, porque está ventando. Né? É difícil estar parado, realmente. Como está andando nessa direção, eles vão sendo varridos, digamos assim, nesse sentido. Mas o que está acontecendo? Não está nevando aqui embaixo, tá? Não, né? Então, é porque esses cristais que se formaram aqui estão descendo, estão vindo em direção à superfície, mas não conseguem sobreviver à descida. Né? Eles vão sublimando aqui no caso, né? Vão evaporando, a água vai passando de volta para o estado gasoso conforme o gelo desce. E é muito comum aqui em São Paulo. Como é que é, professor? Aqui é muito comum. Praticamente qualquer dia que você olhar para cima, não estiver nublado, digamos assim, é muito comum que você tenha cirros, né? Aqui em São Paulo. Você já viu isso a vida inteira, você já viu isso acontecendo. Está formando gelo, o gelo está vindo em direção à superfície da Terra, mas não sobrevive à descida. Né? Simplesmente é isso. É possível nevar aqui em São Paulo? Tranquilamente, tranquilamente. É possível chegar gelo aqui embaixo? Seria, tranquilamente. Basta ter altitude suficiente, né? Como a gente não tem altitude suficiente, o gelo não chega na superfície normalmente, né? Você pegar, por exemplo, a Itatiaia, né? A divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, Minas, enfim. Naquela região ali você tem, então, locais ali na Mantiqueira em que a altitude é grande. Né? Então, de vez em quando, no inverno, uma vez ou outra, chega a ter precipitação de água no estado sólido. Por quê? Porque você tem altitude suficiente. Mas é porque ali em Itatiaia tem uma condição muito especial para formar neve, não sei o quê. Não tem nada disso. É só altitude. Né? E em volta, no Vale do Paraíba, ali no vizinho, né? Lá em Resende, lá embaixo, lá no Vale do Paraíba, que é poucos quilômetros do pico, a mesma neve que caiu no pico
também está vindo em direção à superfície ali sobre Resende, mas não há registro de neve que conseguiu sobreviver à descida, né? Então, se conseguir chegar, até hoje, sei lá, todo o tempo que tem lá algum tipo de observação, o que aconteceu é que os flocos de neve derreteram. Então, o máximo que chegou foi uma chuvinha, né? Pode ser até meio feiozinha, geladinha, mas não chega na superfície, né? Como gelo. É só esse o problema. Não, professor, chega gelo na superfície, sim, eu já cansei de ver. Sim, não é neve, é granizo, né? Então, granizo são cristalzinhos de gelo, como são floquinhos, né? A gente tinha visto naquelas ilustrações anteriores. São umas bolotinhas de gelo. Isso aqui é um granizo bem pequenininho, né? Alguns chamam até de água congelada, chuva congelada, né? São bem miúdos os floquinhos, os grãozinhos de gelo. E aqui? São granizos de respeito, né? Esses aqui realmente são perigosos, né? Esse granizo aqui pode provocar acidentes feios, né? Matar uma pessoa. Então, na velocidade terminal já nem é 9 metros por segundo, é bem maior, né? Então, produz alguns estragos, né? Perfeitamente possível. Agora, o que você tem que pensar aqui para nós é o seguinte: se isso aqui se formou lá dentro da nuvem, né, e teve tempo para se formar, qual era a velocidade de ascensão para sustentar isso lá dentro enquanto estava crescendo, né? Você entendeu? É muito rápido para vir de lá até aqui. Então, quando era um grãozinho só, não era tão grande, né? Era só uma coisinha pequenininha, ele não desceu, né? Não chegou na superfície. Então, ele ficou suspenso dentro da nuvem, né? Ou ficou subindo lá dentro, o suficiente para ficar desse tamanho. Então, imagina qual era a velocidade de ascensão do ar. É grande, né? O ar estava subindo uma velocidade grande para conseguir sustentar um negócio desse lá dentro. Quando não sustentou mais, ele veio em direção à superfície. O recordista a gente não sabe exatamente, tá certo? Isso aqui é meio efêmero, né? Mas esse aqui é o recordista documentado, né? Esse negócio é grande, tem 20 e tantos centímetros nesse sentido aqui. Então é realmente um perigoso, né? E esse é o recordista documentado. Então ele foi recolhido, ele talvez tenha sido até um pouco maior do que está aqui. E tem gente que estuda os granizos, fazendo uma coisa curiosa, que é cortar ele, né, e fazer uma lâmina, uma preparaçãozinha, né, para não derreter, enfim. E aí o que dá para perceber, olhando os cristalzinhos, né, não é um cristal só, né, acaba sendo um objeto multicristalino, um monte, está como se fosse um pedaço de rocha, né? Quando você pega um pedaço de rocha, você tem às vezes mesmo mineral que está ali presente, mas eles são múltiplos cristalzinhos daquele mineral, né? Ou de vários minerais misturados. A rocha é um agregado complexo, né? Do ponto de vista do arranjo espacial, digamos assim, estrutural. Então é muito comum nos granizos descobrir o seguinte, é que ele tem camadas. Então, isso aqui é a interpretação que se faz. Ó, essa região aqui é uma região, durante um certo tempo, estava havendo cristalização. Isso aqui significa o quê? Que derreteu. Houve o derretimento, depois congelou de novo. Então, é muito comum encontrar nos granizos, principalmente nos maiores, camadas, várias camadas. Qual é a interpretação disso? A interpretação que se faz é que a velocidade de ascensão do ar dentro da nuvem pode variar de um trecho para outro. Então, uma hora o granizo está dentro de uma corrente de ar que está subindo numa velocidade maior, ele vai sendo arrastado para cima e vai... né, essa região aqui significa que o granizo estava subindo dentro da nuvem e estava recebendo, estava aumentando de tamanho. E aqui ele desceu
para uma região da nuvem em que talvez o ar, inclusive, tivesse uma temperatura menor, maior do que 0 graus. Começou a derreter e depois subiu de novo. Né? Então, a interpretação que se faz é que é possível que os granizos, né? Isso é uma coisa rápida, né? Não são dias, isso aqui a gente está tratando na ordem dos minutos, né? Mas o grão começa pequenininho e o ar em ascensão leva ele para cima, depois ele cai um pouco, depois sobe de novo, enfim. Então, são várias subidas e descidas e ele nesse processo acaba ficando grandão. Né? Mas só vai acontecer em nuvens que têm velocidade de ascensão muito grande. Via de regra, isso vai acontecer em cumulonimbus, né? Essas nuvens que a gente está vendo aí. A gente usou de exemplo no começo da aula, inclusive. A gente vai ver agora na outra parte da aula um pouco mais de detalhe dela. Né? Mas tem que ser uma velocidade de ascensão grande. Para sustentar um objeto desse aqui, o ar tem que estar subindo em uma velocidade grande.